compartilhar nessa noite é esse simples conceito: vida gera vida. Parece tão óbvio, mas às vezes a gente não vive como se isso fosse uma coisa óbvia. E eu quero ler o texto que está aí, Josué. Você não precisa abrir, é um texto curto. Israel está a ponto de entrar na terra prometida. Então, eles precisam travar uma série de batalhas. E eles então recebem uma palavra. Josué traz essa palavra para eles e diz assim: santifiquem-se e amanhã farei maravilhas. É a palavra do Senhor. Santifiquem-se e amanhã farei maravilhas. Ora, nós temos ensinado, porque sempre que a gente ouve a palavra santificação, a gente perde um pouco o rumo e transforma ela num conceito religioso, de santificação. Eu me lembro que eu tinha um colega meu no seminário, ele teve um surto de religiosidade no meio do seminário, e aí eu estava, antes de começar a aula, eu estava cantando uma música que não era uma música com uma letra cristã, mas era uma música popular brasileira. Aí eu comecei a tocar, e ele sempre cantava comigo, e ele não cantou. E eu digo: o que, tia, não vai cantar mais? Não, o que está acontecendo? Está mal? Ele disse assim: não, eu estou me santificando. Então ele estava se santificando. E esse conceito, depois, muito lá na frente, ele trilhou outros caminhos bem diferentes daquele que ele tinha planejado na sua santificação, né? Se afastou do ministério e tudo mais. Mas esse é um conceito que as pessoas têm quando elas ouvem santificar. Mas santificação, que a gente precisa ter isso bem claro na nossa vida, é uma opção pela vida. É a vida de Deus em nós. Vida de Deus em nós. Então, antes de que Deus possa fazer maravilhas, antes de que Deus possa realizar alguma coisa em nós, nós precisamos fazer a opção na nossa vida, fazer a decisão na nossa vida pela vida. Porque se vivemos um projeto de morte em nós, quer dizer, fazemos escolhas, olharmos para a morte, olharmos para coisas que estão se destruindo, fixamos os nossos olhos nisso, deixamos a nossa vida toda se permear pela morte, nós vamos colher a morte na nossa vida espiritual, em tudo que nós fazemos. Mas se nos deixarmos fixar pela vida, por aquilo que Deus nos mostra que gera vida, então nós vamos ver Deus fazendo maravilhas em nós. Porque vejam bem, vocês imaginem um cano. Imagine um cano que leva água límpida. Quantas vezes vocês chegam em casa, quando fazem os trabalhos do SANEP, aí chegam em casa e vocês abrem a torneira e a água está amarela, está suja. O que aconteceu? Os canos foram poluídos. E embora a água que venha da fonte seja boa, se os canos estão poluídos, ela é imprópria para nós tomarmos. Ela não vai nos fazer bem. E a mesma coisa na nossa vida. Se a nossa vida nós não limpamos os canos, se nós não limpamos as vias que vão gerar vida em nós, nós vamos, apesar de que Deus nos dê alguma coisa, Deus nos abençoa, nós vamos ver a nossa vida poluída, marcada pela poluição, pela sujeira. E por isso por isso que Deus disse ali, naquele momento que eles iam entrar na terra prometida, eles precisavam estar cheios de vida. Eles precisavam estar tomados pela vida de Deus neles. Então Deus fala: santifiquem-se. Quer dizer, tirem tudo aquilo que é poluente na vida de vocês, para que vocês estejam plenos de vida,
para começarem uma fase diferente, porque antes eles eram escravos. E a escravidão impacta muito. A escravidão impacta muito. Assim como coisas traumáticas na nossa vida impactam muito. E podem fazer a gente ficar olhando para a morte. É a mesma coisa da pandemia. Imaginem que aqueles homens ficaram 400 anos no Egito, e muitos anos desses 400 anos eles eram escravos. E aquilo impactou a vida deles. Então, Deus está falando, bom, para vocês possuírem, para vocês entrarem numa nova fase, para vocês experimentarem maravilhas, vocês têm que estar tomados de vida, da vida de Deus em vocês. Agora, se vocês estiverem olhando para a morte, porque a escravidão é um projeto de morte, vocês vão trabalhar até morrer. Não é assim a escravidão? A escravidão não tem projeto, não tem propósito, a não ser trabalhar até morrer. E se você ficar doente, o que acontece com um escravo que ficava doente? Em qualquer época, tanto no Egito como aqui no Brasil. O que acontece com o escravo doente? Ele é cuidado? Não, ele é descartado. Se ele vai dar despesa, tchau, acabou-se. Era o que se fazia nos navios que traziam os escravos da África. Quer dizer, ficava doente, pá, jogava no mar. Coisa horrível, terrível. Mas Deus fala para eles, santifiquem-se. Tirem isso aí da cabeça. Vocês precisam começar a pensar diferente. Vocês precisam olhar para a vida. Vocês antes só esperavam apanhar e morrer. Tem muita gente até hoje que só espera apanhar e morrer. E por isso que a vida não tem maravilhas. Não acontecem maravilhas, porque estão olhando para a morte. E eu quero, em nome de Jesus, desafiar cada um de nós a olhar para a vida. Vida gera vida. Olhar para a morte gera morte em nós. Então isso é um cuidado que nós temos que ter. Isso é um cuidado que nós temos na nossa vida física. Mas eu vou falar do espiritual. Mas na nossa vida física, por exemplo, o banho. Você toma, que eu espero que você tome todos os dias. Tá? O banho que nós tomamos é uma remoção de muitas peles, de muitas coisas que representam morte em nós. Por isso que você se sente renovado quando você toma um banho. Né? Você sabe que vai caindo a pele que vai... A gente vai mudando de pele. Agora, se você não toma banho, aquilo fica. O pé, o que está mais fechado, o pé, né? Fica 2 dias sem botar aquele pé na água, tira do tênis, é cheiro de morte. É ou não é, gente? É qualquer um. É o meu e o seu. Entendeu? Mesma coisa debaixo dos braços. Suou. Fica aqueles poluentes, aqueles fungos, fica aqueles agentes de bactérias ali. Tal, tem que lavar, tirar aquilo ali para ficar renovado. Aí você vem renovado. Ah, tomei um banho e me renovei. Você tirou tudo aquilo, porque morte gera morte. Por isso que o banho traz vida, porque ele vai tirando os resquícios de morte de nós. Por isso que faz tão bem para a saúde tomar banho. Faz bem para a saúde. Muito bem para a saúde. Então, uma das coisas maravilhosas. Morte gera morte. Não esqueça disso. Tem um texto que Jesus fala. Vou mostrar isso aí para você de diversas formas. Tem um texto que Jesus fala que a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Isso é inescapável. A pessoa pode dar volta, mas daqui a pouco ela vai falar aquilo que o seu coração está cheio. Você quer conhecer uma pessoa, qualquer um de vocês que esteja aqui, vocês querem conhecer uma pessoa, observem suas falas. O que cada uma das suas falas tem em comum? Se você percebe que uma pessoa está sempre com questões vulgares, sempre um discurso de ódio, você sabe que ali tem morte. A boca fala que o coração está cheio. Imagina uma pessoa que chega e diz assim para você:
Você vai morrer sofrendo. Já vi gente dizendo isso, escrevendo isso na internet. Você vai morrer sofrendo. Uma pessoa que fala isso é uma pessoa que está cheia de morte dentro do coração. A boca fala do que o coração está cheio. Morte gera morte até nas palavras. Nada vai dar certo para você. O que é isso, gente? É uma palavra de morte. Vejam só, é algo que nós olhamos para os outros, mas temos que olhar para nós mesmos. Meu Deus do céu, o que eu tenho dentro de mim? Será que eu estou olhando para a morte? Porque se eu estou olhando para a morte, vai saltar esse tipo de coisa. Vai saltar essas palavras que arrasam o outro, que querem gerar destruição. Tem pessoas que estão num lugar, geram intriga. Daqui a pouco ela vai lá, semeia uma palavra de discórdia, desentendimento aqui com uma pessoa. Daqui a pouco ela gera com outra, leva para outra. Até você descobrir que é ela que está semeando a discórdia entre as pessoas, um ambiente todo se criou. A boca fala do que o coração está cheio. Cuida isso, olha para você, porque se você está falando morte, palavras de morte, quer dizer que você, dentro do seu coração, está olhando para a morte. E você não vai ver maravilhas na sua vida. Você pensa que qualquer pessoa, outro dia, eu estava aqui na frente da igreja e estavam os meninos jogando futebol aí na frente. Eu não tenho problema que joguem futebol, mas o problema é que enchem de boleio aí, suja tudo, quebra, às vezes eles pegam até nos fios e tal. Daí eu cheguei e digo, gente, eu não quero que vocês joguem aqui. Vocês estão destruídos, já com as bicicletas e tal. Não é fácil, né? A gente lidar com as crianças. Aí do outro lado um vizinho gritou, joguem, dando-lhe pilha, né? Os guris para que continuasse naquela toada. Então, quando a gente olha para uma coisa dessas, né? Eu fiquei muito irado quando eu ouvi aquilo ali. A gente vê que a pessoa dentro do seu coração, ela tem a destruição. Ela olha para a morte assim, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando nós vemos isso nos outros, nós temos que cuidar em nós. Amém? Eu muito tempo olhava para a morte. Olhava para a morte e cultivava isso nos outros. Estimulava os outros a fazer o que era ruim. Usava da minha liderança para influenciar mal os outros. Mas Jesus disse assim, vamos acabar isso aí, Fabiano. Agora eu vou te chamar para que com as tuas palavras tu gere vida. Aqui estou eu. Esse é para isso que Deus me chamou. E Deus te chamou também para isso. Deus te chamou para que você, com suas palavras, gere vida e não morte. Mas nós precisamos saber que se olharmos para a morte, vamos gerar a morte, vai saltar na nossa boca. E não só isso. A Bíblia diz o seguinte, algo muito interessante. Ele diz assim, que os puros de coração, o que diz que os puros de coração? O que vai acontecer com os puros de coração? Quem é que sabe? Os puros de coração verão a Deus. Os puros de coração verão a Deus. Tem muita gente, outra vez chegou uma pessoa aqui, nós estávamos com isso aqui por construir, estava tudo feio pra caramba. Já teve gente que chegou depois de muitos anos, como está bonita a igreja, né? Está com esse lustre, está com as aranhas, o forro e tal. Aí teve uma pessoa que chegou há muitos anos atrás, de uma igreja que a gente cedeu, entrou água lá, da igreja Brasa, né? Entrou água 2004, 2005, lá no centro, aí vieram fazer culto, não sei se tu estava nessa época, não. Aí vieram fazer culto aqui, aí fizeram culto às 6 e nós tínhamos culto às 8. E depois disso a pessoa chegou e disse assim, nossa igreja estava toda por rebocar, estava feia, né? Tinha umas latas assim
tapando os buracos das janelas. Lembram disso, não? Tem alguns que lembram. Quem lembra já sabe da idade, né? Já é mais antigo. Agora, essa pessoa chegou aqui e deu uma palavra para a Cláudia e disse assim: ai, pastor, sabe que eu sou arquiteta, fiz arquitetura. Sabe que Deus me mostrou como essa igreja vai ser tão bonita, tão linda, tal, falou para ela. Quer dizer, a pessoa que está com o coração cheio de Deus, olhando para a vida, ela vê para além daquilo que aparece. Quer dizer, ela não olha só para aquilo que é a superfície, ela enxerga a essência das coisas. Mesma coisa aqui, dependendo daquilo que está no seu coração, é o que você vai enxergar aqui. É o que você vai enxergar. Por exemplo, uma pessoa que está com o coração cheio de avareza, você sabe, a pessoa avareza está apegada com dinheiro. Pegada com dinheiro. A pessoa que é apegada com dinheiro, ela chega aqui no culto, né, o amigo trouxe meio empurrando, vai para o culto, vai para o culto. Aí chega na hora da oferta, vamos levantar os dízimos, as ofertas, ela já fica contrariada. Mas, meu Deus do céu, eu sabia que ia chegar essa hora. Que hora que eu detesto. As igrejas levantando, aí sai falando e tal da oferta. A oferta levou 5 minutos. O culto levou 2 horas, mas ela só ficou fixada na oferta. Por quê? O seu coração está olhando para aquilo que é morte, porque a avareza é morte. O apego ao dinheiro é morte. Está entendendo como é que é? Não gera vida essas coisas. Aí daqui a pouco, pensa noutra pessoa. Entra um homem aqui, também trazido por um amigo, com o coração cheio de luxúria. O que ele vê? Olha aqui na igreja. Ele não vê o culto. Ele não ouve a palavra. Tudo que ele leva do culto são as mulheres bonitas que tinham aqui. Olha só aquela mulher que bonita. Olha aquela loira. Olha aquela morena. Olha aquela ruiva. Olha aquela como está bem arrumada. Aquela ali que feia, pelo amor de Deus. E o que seja. Por que essa pessoa enxerga isso? Porque o seu coração está olhando para a morte. Porque a luxúria é a morte do amor. Está entendendo como é que é? Os puros de coração conseguem ver. Agora, chega alguma pessoa aqui com o coração cheio de desejo de conhecer a Deus. Ela escuta a palavra, ela escuta 5 minutos da palavra, 10 minutos da palavra, ela vai se enchendo a alma. Quando ela sai dali, ela não enxerga outra coisa e diz para as pessoas: que bênção que esteve o culto. Talvez um irmãozinho já mais de barriga cheia, de muitos anos ouvindo a palavra, hoje o pastor foi meia boca. Mas aquela pessoa que entrou ali, olhando para a vida, ela absorveu a vida. Ela olhou para a vida, ela absorveu a vida. Vida gera vida, mas morte gera morte. Isso é verdade, não só nesse contexto, mas também nas escolhas. Tem pessoas que fazem escolhas de sofrimento. Presta atenção. Você olha, tem pessoas que são pessoas que têm uma vida estruturada, pessoas bonitas, gente boa, têm amigos, mas aí elas escolhem se relacionar com pessoas que só fazem elas sofrerem, que as maltratam, que falam palavras duras, que são violentas com elas, que as desprezam e ficam nesses relacionamentos. Elas escolhem relacionamentos destrutivos e permanecem nesses
relacionamentos destrutivos. Por que elas escolhem isso, gente? Por que isso se estabelece nas suas vidas? Porque são pessoas que ficam olhando para a morte, às vezes para palavras de morte, que elas receberam. Todos nós aqui recebemos palavras de morte. Todos nós passamos por circunstâncias que trouxeram ou quiseram aproximar a morte da nossa vida. Mas superar essas coisas depende do fato de nós olharmos para as palavras que nos disseram, olharmos para as experiências que nos aconteceram, ou dizermos a nós mesmos: eu vou tirar o meu olho da tragédia, eu vou tirar o meu olho da palavra de morte, eu vou tirar o meu olho daquilo que quis gerar morte na minha vida, eu vou tirar o meu olho de tudo aquilo que quer solapar a vida em mim. E não vou olhar mais para isso. Mas algumas pessoas escolhem ficar na volta. Me lembro de uma personagem bíblica, Rispa, que ficou na volta dos cadáveres, seu filho. Que coisa triste. Alguns de nós ficamos na volta de cadáveres, de coisas que já morreram, que já passaram. Ah, mas me disseram isso. Eu fracassei. Eu fracassei no passado. Eu fracassei. E a vida te oferece outra coisa. A vida te oferece a oportunidade de você vencer agora, de você ir adiante. Mas você diz: não, mas eu fracassei. Vejam só, você fica só na volta da morte. Você fica olhando a morte, você fica cultivando a morte. Como você vai ver maravilhas na sua vida? Ah, mas aconteceu. Eu sou uma pessoa traumatizada. Todos somos traumatizados. Nós temos que parar com o culto ao trauma. E dizemos: Senhor, eu não vou centralizar minha vida no trauma. Foi duro, foi difícil. Às vezes demora um tempo, mas aquilo que nos prende, a gente tem que começar a dizer: sai daqui, sai fora. Sabe como é que é? Sai fora, diga comigo: sai fora, morte. Isso nós temos que fazer, gente. Quando essas coisas, essas assombrações, de noite, gente, como acontece comigo? De noite, como eu penso bobagem. Vem pensamentos negativos, às vezes eu me acordo. Ah, meu Deus do céu, acontecer isso. Eu já me acostumei. Mas eu saio fora. Deus é o meu, Jesus é o meu Senhor. Minha vida está nas mãos de Deus. Show! Assombração. Em nome de Jesus. Mas se você olha para a morte, você olha no olho da assombração e começa a namorar ela. Será? Isso vai acontecer comigo? Ai, meu Deus, o diabo está vindo na minha direção. Sai fora! Sai fora, assombração! Porque se você fica olhando para a morte, você não vai ver as maravilhas. Santifiquem-se e amanhã eu farei maravilhas. Então tem coisas que você tem que purificar aí. E você tem que dizer: show! Você tem que se desvencilhar delas, para que você possa experimentar a abundância de Deus na tua vida. Todas as pessoas precisam fazer isso, gente. Todos nós precisamos, para seguirmos em frente. Morte gera morte. Nós temos que parar. Algumas pessoas estão ocupadas com trabalhos de morte. Tem pessoas que estão fazendo envolvidas em serviços, em profissões que geram morte. Pensa bem, eu sempre digo, o cristão tem que se perguntar o que ele está fazendo. Porque existem trabalhos, muitos trabalhos honrosos, a maioria dos trabalhos são honrosos. Mas tem serviços que um cristão deve se questionar: será que eu devo estar envolvido nisso? Porque aquele serviço ali é um gerador de morte. A essência daquele serviço é a geração de morte. Então a gente tem que ver. Tem certos produtos que um cristão não deve vender, não deve se envolver, porque aquilo é só morte. Está entendendo como é que é? E é essa a pergunta que nós temos que fazer.
quem se ocupa da morte, gera morte, se contamina também com a morte. Nós temos, o teu trabalho, o meu e o teu trabalho, devem de alguma forma, de alguma manifestação, de um jeito particular, deve gerar vida para alguém. Está entendendo? Se gera vida, glória a Deus. Segue firme e faz bem o teu trabalho. Porque se você fizer bem o teu trabalho, você está produzindo, você está edificando a vida nesse planeta tão terrível. Amém? Fica ligado nisso. E uma outra coisa que nós precisamos ver é os nossos desejos. Os nossos desejos manifestam também o olhar que nós temos. O que nós desejamos? Olha só, eu me lembro, eu vejo assim as histórias, por exemplo, de quem está na rua. Toda hora estou ouvindo, né, quem vive na rua. Qual é a grande dificuldade de quem está vivendo na rua? É muito triste. Tem muita gente que brigou com a família, tem gente ressentida, tem gente que perdeu todo mundo. Mas olha só o que acontece quando você está dentro, você ouve as histórias de quem está na rua. Muitas dessas pessoas, elas não conseguem mais. A morte entrou tanto para dentro delas, que elas não toleram a ordem. Muitas delas não querem ir para um albergue. Por quê? Porque tem que tomar banho. Muitas delas não querem ir para o albergue, por quê? Porque tem que ter hora para deitar, tem hora para levantar. E elas não querem isso. O que aconteceu? A vida delas foi tão contagiada que elas não conseguem tolerar dentro de si a ordem. Tem pessoas que não vão para a rua, mas também são assim. Você olha, o contexto delas é um contexto de desorganização, de confusão. Elas não gostam de um lugar onde exista algo ordeiro. Não, eu gosto das coisas desorganizadas. Cuidado. Cuidado, porque pode haver dentro do teu coração, você nem se deu conta, um olhar para a morte e não um olhar para a vida. Porque quando Deus dá a palavra dele nesse mundo, o que acontece? Cada coisa entra no seu lugar. Não é assim? A luz no seu lugar, as trevas no seu lugar, a água no seu lugar, a terra no seu lugar, o firmamento se estabelece, peixe na água, seres que rastejam no chão, o ser humano caminhando, fôlego de vida, inteligência. Então, essas coisas vão acontecendo. Por quê? Porque Deus pronuncia a vida, e onde Deus pronuncia a vida, se estabelece a ordem. Agora, quando nós desejamos o caos, quando nós desejamos a confusão, é terrível. Hoje a gente estava lá no jogo de futebol do Tomás, e aí começou a dar umas confusão lá, e tal, no jogo, e desentendimento, não sei o que mais. Tem pessoas, eu me lembro que quando eu não era cristão, quando eu não era de Jesus, eu adorava, começava a confusão. Opa, vai, fogo no parquinho. Coisa boa. Eu gostava de ver o circo pegado no fogo. Amava. E aí eu vi, né, aquilo ali começou a dar aquelas brigas com o juiz, e não sei o que, da torcida e tal, e a gurizada que estava ali já ficou agitada, e davam risada. Eles não estavam vendo que o bicho estava pegando. Entendeu? Não estavam vendo, e tem muita gente que é assim, que elas gostam disso aí. Agora, presta atenção, se você tem esse desejo, se você tem esse agrado dentro do seu coração, sente esse prazer, você está olhando para a morte. E morte gera morte. Não pense que você vai ficar com os dedinhos limpos, olhando para a morte. Não, seu dedo fica sujo, seu olho fica sujo, seu coração fica sujo, seu corpo fica sujo, você completamente.
Você começa a ser contaminado. Agora, pensando reversamente, que é o que Deus quer de nós, vida gera vida. Santifiquem-se, limpem a vida de vocês, limpem esses canos dentro da alma, tomem um banho espiritual, olhem para a vida, olhem para o Belo. Não é o Belo cantor, tá? Tem até gente que é fã do Belo aqui, eu acho que tem, né? Mas olhem para a beleza de Deus, vejam só. Porque, olha só, dá uma olhada, tem gente aqui da igreja que gosta muito de sair para fora, né? Por que a gente volta tão inspirado quando volta para fora? Volta leve. Por quê? Porque você olhou para a vida. É por isso. Quando você participa de um show de música boa, não é porcaria, tá? Música com harmonia, não é baixa até o chão, e essas coisas aí. Aí volta todo mundo que parece que estão na dança do acasalamento. Entendeu? Parece aqueles cachorros. Atrás está no cio. Entendeu? Não é isso. Está entendendo? Mas você faz um show. Ontem a Brenda agora está tendo Rock in Rio. Tem de tudo no Rock in Rio. Tem morte e tem vida. Tem morte e tem vida. E aí, a Vicky mandou, a gente já estava dormindo, a gente está naquela idade que valoriza mais o sono do que qualquer outra coisa. Chegou a hora, 11 horas, tibum. Quer mais saber de nada. Aí o show do Coldplay. Lindas músicas, lindas letras. Show maravilhoso. Cheio de beleza. Inclusive uma das músicas, a gente teve num congresso aí cristão, e cantaram uma das músicas, Fix-You, porque a música toda, se você ver a letra, é como se Deus estivesse dizendo que vai consertar. A pessoa está quebrada, está destruída com as situações da vida, né? E eu vou te consertar. Nunca fala de Deus, mas tudo dá a entender, né? Mesmo que ele não pense, eu penso quando vejo aquela música assim. Não sei se o cara quando compôs pensou nisso, mas não consigo pensar de outra forma. Mas as músicas são lindas. E a Virgínia disse, mãe, acorda. Não acordou, só vamos ver só no YouTube depois, quando colocar. Nem eu. Mas eu já tinha visto em 2011, quando teve, parece um culto. Por que parece um culto? Por que eleva a alma? A alma não é um culto, mas eleva a alma porque está pleno de beleza. E a beleza é uma manifestação da vida, gente. Qualquer coisa bela que você vê, qualquer lugar você vê um quadro pintado, bonito, cheio de beleza, você olha aquilo ali, aquilo tem um impacto na tua vida, porque a beleza é uma manifestação de Deus no mundo. Tem tanta coisa feia no mundo, mas quando você vê algo belo, você vê um pássaro, quando você vê uma pessoa bonita, quando você olha para a beleza, você é impactado. Os acordes, né, de uma canção bonita eleva a tua alma, porque você tem contato com a vida. A mesma coisa quando você vê uma pessoa bondosa, a bondade, sabe? Você vê uma pessoa que no meio da rua se preocupa com um idoso, cuida daquele idoso, o idoso, né, precisa atravessar a rua, a pessoa tem todo o cuidado, aquela atitude é bela, é bonita. Outro dia eu vi um vídeo que o pessoal, na Argentina, o pessoal se perdeu uma criança do seu pai. E aí o cidadão ali da praça chegou e colocou ele aqui em cima. Disse, qual é que é o nome do teu pai? Aí não me lembro qual era o nome, se era Antônio, alguma coisa assim. Antônio.
E quem estava tocando numa banda, estava tocando a banda. A banda estava tocando no meio da rua, cantando, músicos de rua. Eles começaram, e todo mundo começou a cantar, eles fizeram uma musiquinha. Antônio, seu filho fulano está aqui. Antônio, seu filho. E aí começaram a cantar, todo mundo começou a cantar. Gente, aquilo é uma manifestação de bondade coletiva, tão tocante, que você olha e você chora aquilo. É uma manifestação de Deus. Quando você vê bondade, não importa se a pessoa não é cristã, quando você vê a beleza manifesta, nua e crua diante de você, celebre, porque Deus se manifestando no meio da terra dos homens. E nós precisamos olhar para a vida e deixar a vida nos inspirar. Quando deixamos a vida nos inspirar, nosso coração muda. E aí a gente começa a ver as maravilhas. Porque aí começa tudo o inverso. A boca fala do que o coração está cheio. O que você vai falar se você está cheio de vida? Chega uma pessoa destruída para você. A situação, os preços estão horríveis e tal, mas você está cheio de vida, cheio de fé. Você diz assim, mas tu vai conseguir. Tu vai vencer, tu vai pagar as tuas contas. Deus vai te ajudar. Oh, glória! A vida transborda em você. Boca fala do que o coração está cheio. Aí a gente olha, vamos olhar o outro texto maravilhoso, e isso acontece com você. Jesus está caminhando, tá? E tem uma mulher com fluxo de sangue. A multidão toda apertando Jesus. Só que o pessoal estava tocando Jesus como quem toca aqui nesse púlpito. Só que essa mulher veio tocar Jesus de outra forma. Ela foi tocar no manto de Jesus com uma consciência de fé. Esse homem pode me abençoar. E quando ela toca, ela sente algo dentro dela. Ela sente que ela foi curada. Ela sente o seu corpo ser movido completamente. E todo mundo sabe quando alguma coisa acontece no corpo. Como, né? Você sabe quando uma comida vai cair mal, né? Caiu no estômago, você diz, tá ruim. Aconteceu alguma coisa aqui. E aí você já começa a passar mal. Mas o contrário também é. Aquela mulher toca e sua vida começa, ela nunca sentiu o que ela sentiu aqui no ventre dela. Ela está com fluxo de sangue. E ela sente que aquilo se conserta dentro dela. E Jesus também sente. E Jesus, mesmo sendo Deus, quando estava aqui, tinha algumas limitações impostas pela sua humanidade. E ele sente que transbordou alguma coisa. Para aí. Alguém certamente tocou em mim, por sentir que de mim saiu o poder. Aí os discípulos disseram, Senhor, olha, está todo mundo aqui. Tem um que bate na cabeça, o outro que dá-lhe o encontrão, o outro que raspa, né, de alguma forma. E ele disse, não. Quem é que me tocou? Ele busca, alguém me tocou diferente. Tocou diferente, aquela mulher se apresenta e fala e dá o seu testemunho. Assim acontece com a gente. Quando nossa vida está, quando nós como pessoas estamos plenos, olhando para a vida, transborda nossa vida, as pessoas topam com a gente e são abençoadas. Vai vazando por todas as formas. Vai vazando pela boca, pelo olhar, pelas coisas que nós fazemos, até as coisas que a gente faz. Uma comidinha. Cara, chega, tem pessoas que dizem, faz aquele chazinho, só tu faz o teu chazinho e melhora, me melhora. Quando eu tomo o teu chazinho, por quê? Você faz com aquele amor, com aquele carinho, com aquela bondade. E aquele amor, a vida gera vida. O amor que é vida vai para o chá. Você crê nisso ou não? Crê ou não crê? Vai. O cara faz uma comida, aquela comida cheia de amor. As pessoas se alegram, começam a comer e sorriem à toa. Porque foi feito com amor, a pessoa queria fazer. Ela não é aquela pessoa que faz... Não, tem gente que faz os quitutes, mas faz com espírito de morte, né? Tem que cozinhar hoje. Tem mais 2 ou 3 para cozinhar. Não sei o que mais. Não sei, eu não tenho dinheiro. O que vai acontecer agora? Não sei o quê. Serve aquela comida maravilhosa. Aí o cara mete a colher no prato, mete a colher,
a comida na boca, já começa a se engasgar. O que é isso? É o ódio ali dentro daquela comida. Tá, não vai pensar que você se engasgou porque tinha ódio. Às vezes não é, também é você que está meio atrapalhado. Mas você entende o que é. Vida gera vida. Então, olhar para a vida, olhar para a palavra de Deus, olha só, a gente lendo, gente, eu sou inspirado, eu sempre, meu Deus do céu, quando a gente tem esse contato de entendimento de Jesus, olhar para Jesus, sabe, ouvir o que ele fala, está aqui. Gente, aquilo impacta o nosso coração. A gente começa um dia diferente. O dia vai ser abençoado. Você já começou o dia olhando para a vida. Tem gente que já olha que está no vermelho. Estou no vermelho. O que eu vou fazer? Não sei como pagar as contas. Aí tem outros que podem estar com problema financeiro, mas começa o dia, Senhor amado, Tu és o meu provedor, Tu és aquele que me abençoa, me dá uma solução, abre as portas para mim, me dá entendimento, me dá sabedoria, me mostra como eu vou fazer isso. Olhem para a vida. Em vez de olhar para o passado, ai, meu pai passava dificuldade financeira, eu vou passar dificuldade financeira também. Ei, para de olhar para a morte. Olha para a vida. E você vai ver a vida se manifestando em você. Santifiquem-se. E amanhã eu farei no meio de vocês maravilhas. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Toda vez que tocamos o braço do Todo-Poderoso, algo da sua onipotência flui até nós, para dentro de nossas almas e corpos. E não somente isso, flui através de nós para os outros. Sou homem de Deus falou. Então vamos deixar, gente, vamos levar a sério. Se Senhor, eu quero tocar no teu manto, eu quero olhar para ti, eu quero ter comunhão contigo, porque ao ter comunhão contigo, tua vida invade minha vida. E quando invade a minha vida, tudo que eu toco é abençoado. Glória a Deus. Eu já cheguei perto de gente que me deu medo. Nunca aconteceu com você? Que dá um calafrio, você chega perto de uma pessoa? Agora já cheguei perto de gente que vai e toca na gente assim. Como é que tu tá, querido? Parece que aquela pessoa tirou todo o peso de nós. Nunca aconteceu com você? Você oram por você? Espero que você tenha essa experiência quando oram por você. A vida. Por isso que o líder tem que estar preparado. O líder tem que estar se santificando, tirando o que é podre, sabe? Porque aí ele vai tocar nas pessoas. E a vida que nele está, nos outros se manifestará. Aleluia. Glória a Deus. Vamos levantar nossas mãos. Jesus está aqui, meu querido. Jesus está aqui. E nós vamos pedir. E nós vamos nos aproximar dele em fé. A Bíblia diz que nós podemos nos aproximar do trono de Deus pela fé, destemidamente, tocar na vida. Toque na vida de Deus. Aleluia. Aleluia. Nós podemos mudar o rumo. Não importa, talvez você diga, meu Deus, a minha vida como está, não importa. Agora é hora de tocar na vida que há em Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós levantamos nossas mãos em sinal de fé, Senhor. Nós cremos na Tua palavra que diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Tu estás aqui, nós cremos.
Nós levantamos nossas mãos e queremos tocar, Senhor. Tocar em Ti. Pela fé, Senhor, tocamos. E oramos, Pai, para que toda a vida que há em Ti flua nas nossas vidas agora, em Teu nome, Senhor. Eu oro, Senhor, que o meu irmão e a minha irmã, aqueles que têm olhado talvez para a morte, agora olham para Ti. Eu oro para que eles recebam da Tua vida, Pai. Recebam da Tua vida, recebam na sua mente, Pai. Ó Pai, que a Tua presença venha pacificar seus pensamentos. Aqueles que ficam olhando para as palavras de morte, aqueles que ficam olhando para o passado, aqueles que ficam olhando para fracassos que já aconteceram, Senhor amado, que seus pensamentos sejam santificados agora em nome de Jesus. Senhor amado, eu oro por aqueles cujas palavras têm ferido as pessoas, às vezes sem querer, às vezes de forma atabalhoada falam, Senhor. Eu oro para que Tu, Senhor, toque nessa boca e encha essa boca de vida, Senhor. Eu oro, Senhor, para que esse coração que deseja coisas que não deveria desejar, oro para que esses desejos sejam convertidos pela vida que há em Ti agora. Fica com as mãos levantadas. Fica com as mãos levantadas. Senhor, enche de vida esse coração agora. Pela fé nós oramos, Pai. Pela fé nós oramos. Oramos para que o trabalho dos meus irmãos, aquilo que fazem suas mãos, aquilo que faz, ó Deus, sua cabeça, Senhor, aquilo que eles, ó Deus, executam durante a semana, que esse trabalho seja um trabalho que gere vida, Senhor. Seja distinguido pelo bem que gera, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro pelas escolhas dos meus irmãos, os propósitos dos meus irmãos, que os propósitos dos meus irmãos sejam santificados, e que propósitos de morte, propósitos de vingança, propósitos de destruição, ó Deus, fiquem fora, propósitos de frivolidade, propósitos de perda de tempo, fiquem fora, Senhor, e só permaneça aquilo que é bom, da Tua mão. Assim, Senhor, nós chegamos diante de Ti. Pedimos, Pai, que transborde Tua vida sobre nós, agora, em nome de Jesus. Agora, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, transborde Tua vida, Senhor, pela fé, em nome de Jesus. Tua santidade, Senhor, Tua pureza, venha queimar o que não presta, Senhor, em nós, em nome de Jesus, para vivermos um projeto de vida para a vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, graças a Deus, graças, Senhor, graças, Senhor. Continue olhando para a vida. É um processo constante, olhando para a vida, se santificando, olhando para aquilo que é bom, para aquilo que é belo, o que não presta, retiramos da nossa frente. Aquilo que causa dentro do teu coração algo ruim, tira fora. Isso não te serve. Ah, serve para o outro, tá, mas não serve para ti. Sai fora. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, você pode sentar.